Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente vai fazer uma breve revisão dos números inteiros. Então, os números inteiros surgiram através da necessidade de novas contagens e criou-se os números inteiros. E os números inteiros, eles são formados por quem? Pelos números naturais, que são a parte positiva, e pelos seus opostos, que vão ser quem? Os números negativos. Daí a gente tem o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. A gente vai ter todos os números negativos, menos 2, menos 1, 0 e os números positivos. A gente também tem que aprender algumas regrinhas básicas para o nosso entendimento do conjunto. Vejamos a primeira. Então, todo número positivo é maior que um número negativo. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar qualquer número negativo e pegar um número positivo, meu número positivo vai ser sempre maior que o negativo. Se eu tiver, por exemplo, menos 1000, e se eu tiver o número 1, o maior vai ser quem? Vai ser o 1, porque o 1 é positivo, ok? Então, a regra número 2. De dois números negativos, o maior é o que mais se aproxima de zero. Então, por exemplo, ele está dizendo que se eu pegar dois números negativos, o maior é o que mais se aproxima de zero. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar aqui para a nossa reta numérica. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o menos 2 e o menos 1, quem vai ser o maior? Veja que ele fala que o maior é o que mais se aproxima de zero. Então, quem está mais próximo de zero? O 1 ou o 2? O 1, não é isso? Então, o menos 1 vai ser maior que o menos 2. Ok? Então, pessoal, a nossa terceira regrinha é o seguinte. Se eu tiver de dois números positivos, o maior é o que mais se distancia de zero. Então, agora é um pouquinho o contrário, né? Então, se eu tiver dois números positivos, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 2 e o 4, ok? E aí ele diz o quê? Que o maior é o que mais se distancia de zero. Então, vamos olhar para a nossa reta numérica. Então, eu vejo aqui, o 2 está aqui e o 4 está a essa distância. Então, quem é o maior aqui? O que se encontra mais de zero. Então, o 4 é maior que o 2. Fica mais fácil quando a gente tiver dois números positivos, porque a gente vê logo quem é o maior e quem é o menor. Ok? Então, agora a gente vai seguir. Quarta regrinha. Todo número positivo é maior que zero. Então, todo número positivo, seja ele 1, 2, 3, todo número positivo ele vai ser maior que o zero, ok? E a outra regrinha é que todo número negativo é menor que zero. Agora vai ser o contrário. Vou pegar aqui todos os números negativos, todos eles são menor que zero, tá bom? Então, todo número positivo, eu dei exemplo aqui, 1, 2, ou 3, ou 4, todos eles são maiores que zero. E todo negativo vai ser menor que zero, ok? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade. A gente vai ver agora adição e subtração de números inteiros. E primeiramente a gente tem que aprender essas duas regrinhas aqui. Sinais iguais, a gente soma e preserva o sinal. E sinal diferentes, a gente subtrai e prevalece o sinal de maior modo. Então vamos lá. Eu tenho aqui 5 mais 6. Aqui, pessoal, não coloquei o mais, mas a gente já sabe, positivo com positivo. Então são sinais iguais, né? Que é mais e mais. Então, sinais iguais a gente faz o quê? Soma e prevalece o sinal. Então, 5 mais 6 é 11 e prevalece o sinal de positivo. Aqui do mesmo jeito, pessoal, a gente tem menos 3 com menos 3. Então, sinais iguais, ok?
a gente soma 3 mais 3 é 6 e prevalece, conserva o sinal. Vai ficar negativo, ok? Agora aqui a gente tem menos 6 mais 2, sinais diferentes. O que é que ele diz aqui, ó? Sinais diferentes, a gente subtrai e prevalece o sinal de maior modo. Então, ó, sinais diferentes, então a gente subtrai. Então, 6 menos 2, 4. Prevalece o sinal de maior modo. Quem é o maior aqui? 6 ou 2? O 6 é maior, então prevalece o sinal negativo. Aqui da mesma forma, pessoal, eu tenho menos 7 mais 10, sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, 10 menos 7 fica 3. Prevalece o sinal de maior modo, que no caso aqui vai ficar positivo, ok? Então, pessoal, a gente vai ter que aprender agora esse joguinho de sinal, que ele vai servir para quando os números vierem dessa forma, com parêntese, ok? E a gente saber tirar o número do parêntese, e também a gente vai usar esse joguinho de sinal na multiplicação e na divisão, ok? Então vamos lá. Eu vou separar um pouquinho aqui. Então, pessoal, ó, vejam aqui. A gente vai ter, ó, mais com mais vai ser igual a mais. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com negativo, negativo. Então, ó, sinais iguais fica positivo. Sinais diferentes ficam negativos. Então, vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho 5 mais 6. Então, ó, sinais iguais, ele fica positivo. Então, vai ficar, ó, 5 mais 6, que é 11. O outro exemplo, a gente tem 5 menos 6, no parêntese, e vai ficar como? Menos com menos, são sinais iguais, fica positivo. Então vai ficar 5 mais 6, que também é 11, ok? Bora lá. Agora eu tenho 5 mais menos 6. Vejam que agora o sinal é diferente. Se é diferente, fica negativo. Então 5 menos 6. Vamos lá, lembrar da regrinha, sinais diferentes, que aqui é positivo. A gente subtrai, então 6 menos 5 é 1, e prevalece o sinal de maior modo, que é o negativo. Então, ó, menos 1. E agora a gente tem 5 menos mais 6. Novamente, ó, sinais diferentes, vai ficar negativo. Então, 5 menos 6, a gente já sabe que é menos 1. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da multiplicação de números inteiros. Na multiplicação de números inteiros, a gente vai ter 3 casos. O primeiro caso é o seguinte: eu vou ter uma multiplicação de inteiros positivos. Então, eu vou ter o quê? Um número positivo multiplicando outro número positivo, ok? Então, aqui, ó, é fácil. 6 vezes 4 é 24. Positivo, ok? Não precisa colocar, mas ficou positivo. Ó, lembra do nosso joguinho de sinal? Mais positivo com positivo fica positivo. Já o nosso segundo caso é uma multiplicação de inteiros negativos. Então, eu vou ter um número negativo multiplicando outro número negativo. O que vai acontecer? Ó, 6 vezes 4, 24. Porém, vamos olhar aqui no nosso joguinho de sinal. Ó. Negativo com negativo dá positivo. Então, ó, veja que ao multiplicarmos um número negativo por outro número negativo, o nosso produto vai ser positivo, ok? Só olhar para cá, o joguinho de sinal. Negativo com negativo vai dar positivo, ok? Agora, no terceiro caso, a gente vai ter o quê? Multiplicação de um inteiro positivo por um inteiro negativo. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter um negativo multiplicando um positivo ou vice-versa. Um positivo multiplicando um
um negativo. Veja que o que vai mudar, pessoal, é só o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 4, 24. Negativo com positivo dá o que, ó? Negativo com positivo dá negativo. E 6 vezes 4, aqui também vai dar 24. Positivo com negativo dá negativo. Então vejam, pessoal, que quando a gente tiver multiplicação de números com o mesmo sinal, se eu tiver negativo com negativo, o meu produto vai ser positivo. Se eu tiver positivo com positivo, o meu resultado também vai ser positivo. Agora, se eu tiver um número negativo multiplicando um número positivo, vai dar negativo. Da mesma forma que se eu tiver um positivo multiplicando um negativo, vai dar negativo. Então, ó, sinais iguais vai ser positivo. Sinais diferentes, resultado vai ser negativo. Ok? Então, ó, na divisão, a gente também vai ter os 3 tipos de casos. Ok? A gente vai ter o que, ó? Divisão de número positivo por número positivo, divisão de número negativo por número negativo e divisão de número negativo por positivo ou de positivo por negativo. Então vamos aqui, ó. Aqui vai ser uma operação normal, ok? Então a gente vai ter 9 dividido por 3, 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora aqui, pessoal, a gente começa a usar o nosso joguinho de sinais, ok? Então, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. 9 dividido por 3, 3. Negativo com negativo, positivo. 4 dividido por 2 é 2 positivo. No terceiro caso, a gente vai ter menos 9 dividido por mais 3. Então, ó, negativo com positivo é negativo. Então, 9 dividido por 3, 3. A nossa resposta vai ser menos 3. Ok? E agora, mais 4 dividido por menos 2. Joguinho de sinal, ó, mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Então, a nossa resposta vai ser negativa. Ok? Então, todos vai ser dessa forma, pessoal. A gente vai poder fazer uma divisão normal e positivo com positivo é positivo, negativo com negativo vai dar positivo, e sinais diferentes, menos com mais ou mais com menos, o nosso quociente vai ser negativo, ok? Então, pessoal, já na potenciação, a gente vai ter um número escrito dessa forma aqui, ó, um A elevado ao número N e a nossa resposta. Então, ó, o A a gente chama de quê? De base. O N, que é eu vou chamar ele de expoente. E o B é a nossa potência. Ok? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo, ok? Então, ó, aqui é a minha base e aqui é o meu expoente. Então, pessoal, quando eu tiver um número dessa forma aqui, ó, 2 ao cubo. Então, ó, eu vou pegar a minha base e eu vou repetir ela de acordo com o número do expoente. Por exemplo, quem é a minha base? É o 2. Eu vou repetir ela quantas vezes? 3. Então, ó, 2, 2 e 2. Aí o que a gente faz? Ó, multiplica, ok? Então, ó, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 5 elevado a 4. Quem é a minha base? O 5. Se eu sei quem é a minha base, eu sei que eu vou repetir ele quantas vezes? 4 vezes. Então, ó, 5, 5. Vou fazer o que, ó? Multiplicar. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Ok?
Vamos ver outra aqui, ó. 8 elevado ao quadrado. Eu já sei que o 8 é a minha base. Então, ó, eu vou repetir quantas vezes? 2. Então vai ficar, ó, 8 vezes 8 é igual a 64. Então, pessoal, só uma observaçãozinha aqui, ó. O número 1 positivo, tá? Elevado a qualquer número, sempre vai ser 1. Então, ó, se eu tiver 1 elevado a 2, ele vai ser quanto? 1. Se eu tiver 1 elevado a 3, vai ser quanto? 1. Se eu tiver 1 elevado a 1000, vai ser quanto? Vai ser 1. Por quê, pessoal? Ó, porque aqui, ó, é a mesma coisa que 1 vezes 1, que dá 1. E aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, que também é 1. E aqui da mesma forma, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que também vai dar 1. Ok? Pessoal, quando a potência de números negativos, a gente vai ter as seguintes condições. Se o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Se o expoente for par, a potência vai ser positiva. Então, pessoal, quando a gente tiver potência de número negativo, a gente vai ver o seguinte, ó. Quando o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Por quê, ó? Porque aqui a gente vai ter, ó, minha base não é 2, eu vou repetir ela quantas vezes? 3. Então vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. Menos com menos é mais. Então vai ficar 4 positivo. 4 vezes 2 dá 8. Só que, ó, mais com menos é menos. Então, ó, veja que nosso expoente era ímpar e a nossa potência ficou negativa, ok? Da mesma forma aqui, pessoal, ó, 3 vezes menos 3 vezes menos 3, a gente vai ter o mesmo processo. 3 vezes 3, 9. Menos com menos é mais, fica mais 9. Multiplico por menos 3, 9 vezes 3, 27. Menos com mais é menos. Então, a nossa resposta vai ser negativa, ok? Quando o nosso expoente for par, a nossa potência vai ser positiva. Por quê, pessoal? Ó, aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vai ser o que, ó? 2 vezes 2, 4. Menos com menos é mais. Então vai ficar positivo. Aqui da mesma forma. Então eu vou ter, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Ok? Então, só prestar atenção. Quando a gente tiver um número negativo aqui na base, se meu expoente for ímpar, ele vai ser negativo. Se meu expoente for par, ele vai ser positivo. Também tem algumas observações na potenciação. Quando a gente tiver uma potenciação de base 10, ok? O que é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver 10 elevado ao quadrado, a gente vai ter o que, ó? 10 vezes 10, que é o que? Que é igual a 100, ok? Só que a gente tem um macetezinho, tá bom? Que vai ficar muito mais fácil quando a gente tiver uma potência de base 10. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver 10 ao cubo, eu vou pegar o que, ó? Vou pegar o número 1, vou colocar aqui e eu vou ver, ó, qual é o meu expoente. No caso aqui, o nosso expoente é o 3. Então, eu vou acrescentar, ó, 3 zeros. E aqui vai ser a nossa resposta. Ok? Agora, por que que dá isso aqui, ó, pessoal? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100.
100 vezes 10 é 1000, ok? Então, ó, sempre que a gente tiver base 10, a gente vai olhar para o expoente e vai apenas acrescentar os zeros. Vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu tiver 10 elevado à quinta potência, então, ó, vou repetir o 1 e quem é o nosso expoente? É o 5. Então, vou acrescentar 5 zeros. Pronto. Tá aqui a nossa resposta, ok? Aí, pessoal, a gente tem também essa propriedadezinha aqui, ó. Todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Ó, se tiver aqui o número A elevado a zero, vai ser 1. Se eu tiver 2 elevado a zero, vai ser igual a 1. Se eu tiver menos 2 elevado a zero, vai ser 1 também, ok? E todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Por exemplo, se eu tiver A elevado a 1, é o próprio A. Se eu tiver o 3 elevado a 1, vai ser o 3. Se eu tiver o 7 elevado a 1, vai ser o próprio 7, ok? Então, pessoal, por hoje a gente vai terminar a nossa aula.